Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre os mecanismos de ação que a radiação vai causar dentro dos sistemas biológicos, tá bom? Dentro disso, nós iremos abordar as etapas da produção do efeito biológico pela radiação e vamos falar sobre a radiosensibilidade dos tecidos que são aí atingidos e modificados por esse tipo de energia que é a radiação, tá bom? Então, nós iremos iniciar falando sobre o primeiro tipo de efeito, o primeiro tipo de mecanismo, certo? Que é o efeito físico, tá bem? Quando eu falar de efeito físico ocasionado pela radiação, eu falo da quebra das ligações químicas, tá? Que vai gerar elétrons e íons, tá bom? Então, o que é que acontece? Observe essa imagem aqui abaixo, esse esquema. Eu tenho a molécula da água, certo? H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Quando a radiação ela interage com a molécula da água, ela pode causar uma série de danificações, onde podem surgir esses elétrons, tá? E até mesmo os íons ou radicais, tá? Esses íons, elétrons e radicais são produzidos no momento em que acontece a quebra das ligações químicas. Dessa forma, nesse procedimento, nesse processo de efeito físico, eu posso ter a geração, a criação, aqui no primeiro exemplo, de elétrons, tá bom? De íons. E no segundo exemplo, eu posso ter a geração de radicais. Tudo isso vai modificar, vai danificar a molécula, a estrutura em questão, amém? Esse efeito físico, ele vai acontecer de forma mais eficaz, tá bom? Quando a gente falar de radiações que têm um poder de penetração maior, como as radiações X e gama, bem? Quando eu falar de radiação beta, eu falo que o efeito físico ele é mais superficial, ele não é tão eficaz como para o efeito que acontece nas radiações com grande poder de penetração. Dessa forma, aqui no efeito físico, quando eu estiver falando de uma radiação beta, eu tenho esse efeito físico, porém, ele não acontece de forma tão eficaz como lá na radiação gama e X. As radiações alfa, elas têm um alcance muito pequeno. Dessa forma, o efeito físico ele vai ser causado de forma severa quando existe aí a exposição interna através de inalação ou ingestão de radionuclídeos que são emissores de radiação alfa. Aí eu vou ter uma danificação mais séria na célula de alguns órgãos ou tecidos, tá bom? Justamente por esse tipo de energia, esse tipo de radiação alfa, se dissipar quando está em contato direto com o organismo, tá? Então, dentro desse efeito físico, a gente vai ter essa quebra da ligação química com a geração de íons e o aparecimento de elétrons. Esses íons e elétrons é que vão ali quebrar a ligação química e vão danificar a estrutura da molécula em questão. O efeito químico, ele vai ser ocasionado a partir do momento que esses elétrons e esses íons que foram decorrentes do efeito químico começam a atacar moléculas importantes de uma célula, tá bom? E aí, essas, essas regiões importantes nada mais é do que o próprio cromossomo, tá bom? É o que vai lhe dar as características para o indivíduo, né? A gente fala de efeito biológico aqui, de radiobiologia, mais específico para o ser humano. Então, o que é que vai acontecer? Esse efeito químico, ele pode sofrer aquela história do reparo que eu falei para vocês na aula anterior, certo? Eu posso ter enzimas que vão tentar consertar esse efeito químico que foi ocasionado, ou eu posso ter a morte celular,
tá bom? Então, aqui no efeito químico, eu tenho o início do surgimento de um efeito biológico que pode aí estar causando algum tipo de danificação agora visível, tá? Eu posso ter uma ferida, eu posso ter uma catarata, pode existir o câncer, certo? E aí, quando eu falar de efeito químico, eu falo de dois mecanismos muito importantes, tá? Que é o mecanismo de ação direta e o mecanismo de ação direta. Aqui no efeito químico, nós iremos falar de um processo chamado de radiólise, tá bem? Que nada mais é do que a quebra, a danificação da molécula da água. Aqui, quando a radiação interage com as moléculas de H2O, acontece o processo de ionização. Esse processo de ionização vai gerar o que nós chamamos de elétrons ou de radicais livres, tá bom? Esses radicais livres de elétrons, eles podem gerar outras substâncias ou podem modificar a minha molécula da água, a fim de que ela não exerça, não tenha mais ali vida, tá bem? Então, eu posso ter aí a morte celular pela ausência de H2O no tecido. Então, o que é que vai acontecer? De forma mais explicada. A minha molécula de água, tá? Ela vai interagir com a radiação vai interagir com ela, e aqui a gente vai ter o H2O como sendo o íon positivo, tá bom? Quando a gente não encontrar nenhum sinal negativo ou positivo aqui na estrutura, a gente diz que ele é positivo. E aqui eu tenho o elétron como um íon negativo, tá bom? O íon positivo, que é a água, ela vai gerar o radical hidroxil, tá bem? Que é representado aqui pela estrutura OH, tá bom? Esse OH, por sua vez, ele vai se dissociar na forma de OH- e H+. Ou seja, eu vou ter aqui agora duas moléculas de hidrogênio e uma molécula da água e uma molécula de oxigênio, desculpa. Porém, aqui, o que é que acontece? Eu tenho uma diferença de energia entre uma partícula e outra. Na água, eu tenho duas moléculas de hidrogênio positiva e uma molécula de oxigênio positiva. Depois que houve essa dissociação, eu vou ter esse radical hidroxil com a molécula de hidrogênio negativa e vou ter uma molécula de hidrogênio positiva ali separada, tá bom? Em busca da, da neutralização, certo? Eu tenho ali, como forma de reparo, pode-se dizer, uma molécula de hidrogênio neutra, tá bem? E aí, o que é que vai acontecer? Essa molécula de hidrogênio neutra, ela vem neutralizar esse hidrogênio negativo. Depois que eu tenho essa neutralização, eu vou ter aqui as minhas duas moléculas de hidrogênio normais, certo? E tenho a minha água, que acabou sofrendo aí, né? O efeito de reparo. Agora, quando não acontece esse reparo, eu tenho, tá bom, a quebra da molécula da água. Eu tenho a radiólise. E aí, eu vou ter uma molécula que não tem mais eficiência dentro do organismo, tá bom? Então, o que é que pode acontecer também, tá? Eu posso ter um íon negativo, que pode ser representado por esse elétron, que vai atacar uma molécula neutra da água. Pode atacar diretamente, ó, essa moléculazinha aqui de hidrogênio. E essa molécula, ela pode se dissociar e formar o radical hidrogênio. Então, já vai ser formado um hidrogênio que já não vai ser eficaz para esse reparo. Então, aqui eu vou começar a ter o processo de radiólise, tá bom? Eu vou ter a quebra da minha molécula de água. Eu vou ter a modificação na sua estrutura química, fazendo com que ela não seja mais de importância ao organismo. Agora, eu vou ter uma molécula, né, que vai ser um defeito de uma interação com a radiação, tá bom? Então, os radicais de hidrogênio e hidroxil
podem ser formados também com a dissociação da água numa excitação. Então, a radiação ela vai depositar sua energia, vai excitar a molécula da água e ela vai sofrer o seu processo de quebra, de radiólise. Eu vou ter agora apenas uma molécula de hidrogênio mais uma molécula de hidroxil, tá bem? Então, vejam que a radiação ela pode modificar a água de várias formas, ela pode quebrar essa molécula através de diversos mecanismos. Essa quebra da água, certo? Esse efeito indireto é o que mais acontece quando se trata aí de interação da radiação com a matéria, tá bom? A gente pensa que é algo muito incomum de acontecer, mas normalmente é isso que sempre vai estar acometendo o organismo. Então, para recapitular, tá? Novamente, eu vou ter a radiação interagindo aqui com a minha partícula H2O, a minha molécula da água. E dentro disso podem acontecer diversos mecanismos. Eu posso ter o surgimento de elétrons, de radicais livres, tá? Onde o meu elétron vai ser a partícula de carga negativa e a água vai ser o íon ali normal de carga positiva. Quando eu tenho a junção da água com esse elétron negativo, eu posso ter aqui esse radical aqui está sendo formado. Essa molécula da água agora tá se transforma no radical aqui com a carga negativa. Para que seja feito o processo de reparo, eu preciso de uma molécula de hidrogênio neutra que vai agir sobre esse radical e vai dissociar, tá, esse hidroxil, ou seja, essa partícula, esse íon negativo, agora vai ficar neutro. E aí eu tenho o processo de reparo, onde eu vou ter o H positivo com o OH sem nenhum tipo de carga e tenho ali a junção dando origem à minha água H2O sofrendo reparo. O que ainda pode acontecer é a radiação interagir com a água e automaticamente eu ter ali a quebra da molécula de água, a radiólise, onde eu vou ter uma molécula de hidrogênio e uma molécula de hidroxil. Eu vou ter ali dois íons, um íon, na verdade, que é o hidrogênio, e um radical livre, que é o hidroxil, que é o OH, agindo ali para danificar a, a célula em questão, né, o órgão, a qual houve esse processo de radiólise. Então, sempre que eu ouvir falar de radiólise, lembra que é um efeito indireto, onde eu tenho a quebra da molécula da água. Quando a energia da radiação ela é absorvida diretamente por moléculas que são importantes dentro do metabolismo celular, certo? Como as moléculas do DNA, por exemplo, e as enzimas, a gente vai ter o efeito direto, onde agora o dano ele vai acontecer diretamente dentro do DNA. Dentro disso, a gente pode ter aí a quebra, tá, das cadeias de ligação, a quebra das bases do DNA, a gente pode ter as aberrações cromossômicas, a gente pode ter danos no momento de divisão celular, certo? Que vão ser ali ocasionados por esse efeito direto causado pela radiação em contato direto com a molécula. Então, no contato indireto, eu preciso de quê? Preciso da radiação interagindo ali com a molécula da água para causar um dano, para causar um efeito. Quando eu falo de um efeito direto, eu tenho o resultado de a absorção de uma energia por uma molécula que vai aí sofrer alteração dentro do seu núcleo, né? Eu vou ter alterações aí, vou ter danos no DNA que vão resultar em anormalidade cromossomial, tá bom? Dando aí características a um órgão, a um indivíduo, né? Se esse efeito acomete uma célula germinativa, uma gônada, uma mulher grávida, um homem que está no seu período fértil, por exemplo, né, vai ter ali a danificação das células germinativas. Então, um sucessor, né, ele pode futuramente ter algum efeito biológico decorrente desse efeito direto que é causado dentro desse processo químico.
Então, aqui um quadro resumo sobre tudo isso que a gente comentou agora. A radiação, ela passa por 4 efeitos. O efeito físico nós já vimos, e aqui estamos no efeito químico. Dentro do efeito químico, eu posso ter 2 tipos de mecanismo. Eu posso ter a ação direta e eu posso ter a ação indireta. Dentro da ação indireta, eu tenho a radiólise, eu tenho a quebra da molécula da água, onde isso pode resultar no aparecimento de íons, tá bom? De radicais livres, e posso ter a transformação da molécula da água na molécula de outras estruturas que não são de interesse da célula. Então, eu posso ter o surgimento de um efeito biológico por conta desse erro de reparo, tá? Dentro da célula. Já a ação direta, ela é um dano que acontece diretamente na molécula, onde eu posso ter o processo de reparo ou eu posso ter o processo de mutação. Se eu tenho uma mutação, eu parto agora para uma outra caracterização de efeito, que é o efeito biológico. Esse efeito biológico ele pode ser caracterizado de forma genética, que passe aí para outras gerações. Eu posso ter um efeito biológico que resulte na morte daquela célula, ou eu posso ter uma má formação, tá? Que também é decorrente aí de sucedentes. Quando eu falo sucedentes, é quando a radiação interage com as gônadas ou com o ovário, e quando um casal, por exemplo, vai ter um filho, né? Esse filho pode nascer aí com alguma má formação decorrente desse efeito biológico que é causado pela radiação, tá bem? E falando do efeito biológico, a gente fala já do efeito que é visível, tá? É algo que a gente pode ver ou que está no interior do corpo, mas nada que um exame de imagem não dê para demonstrar. Então, essa fase, ela varia aí de minutos até anos e até gerações, dependendo do sintoma e dependendo do efeito biológico que se estiver tratando, tá? E aqui eu vou ter alterações químicas que são provocadas pela radiação, e essa alteração ela vai ser representada, ela pode ser demonstrada, tá? De diversas formas. Eu posso ter a morte prematura de uma célula, por exemplo. Eu posso ter um impedimento ou retardo da divisão celular, tá bom? Ou eu posso ter modificações permanentes, a qual elas serão passadas para células de gerações posteriores, tá bom? Então, lá no tratamento do câncer, na radioterapia, o que é que vai acontecer? Eu posso ter essas 3 coisas, tá? Posso ter a morte prematura da célula, posso ter um impedimento ou retardo da divisão celular, e se o tratamento, né, ele for feito de forma errada, não for feito de forma adequada, aquela radiação que trata, ela pode também trazer prejuízos futuros, tá? No caso, o paciente pode desenvolver aí outro câncer, ou até, quem sabe, dependendo da região que estiver sendo tratada, ter aí alguma modificação nas células germinativas, a fim de que os indivíduos futuros eles possam ter algum tipo de modificação cromossomial, apresentando então efeitos, né, aberrações, mutações, quando vierem aí à vida. Esse efeito biológico, a reação dele pelo indivíduo depende de alguns fatores. Dentre eles, a gente tem a quantidade total de radiação recebida, tá? Dependendo da dose de radiação, a gente pode ter um efeito imediato que aparece na hora. Como exemplo disso, nós temos aí as queimaduras, as radiodermites, ou eu posso ter os efeitos tardios, que surgem aí depois de longo prazo, depois de muito tempo. A quantidade de radiação recebida anteriormente pelo organismo, sem recuperação, ou seja, o paciente já foi irradiado, a célula não sofreu o reparo, né? Então, pode vir aí uma nova dose para terminar de matar essa célula, causando a necrose, que acaba virando a patologia visível.
a textura orgânica individual, a questão da pele, né? O local que está tendo a irradiação, que a radiação está interagindo, como é a textura desse local. Será que é uma região mais fácil para essa radiação poder atravessar e interagir com o meio? Dano físico recebido simultaneamente com a dose de radiação, né? Lá no efeito físico a gente vai ter a quebra das ligações químicas e ali a gente já pode ter o início de um dano físico, tá bom? Onde já começa a aparecer algum grau do efeito biológico. Aqui a gente tem as queimaduras como exemplo disso. E o intervalo de tempo durante o qual a quantidade total de radiação foi recebida. Se eu tenho uma dose fracionada, o efeito biológico, ele tende a não aparecer ou aparecer de forma não tão agressiva. Agora, uma única dose concentrada numa única região, a gente pode ter aí um efeito mais bruto, porque o tecido ele vai ser mais agredido por essa energia. E aí é bom salientar que o efeito biológico constitui a resposta natural de um organismo, tá bom? Ou seja, é o corpo dizendo que não tem algo certo. Porém, esse efeito, ele não significa uma doença, tá bom? Mas uma complicação que é causada pela exposição elevada, no caso, à radiação. E aí, quando a quantidade de efeito biológico é pequena, o organismo consegue se recuperar sem que a pessoa receba. Um exemplo disso é quando a gente faz um exame de raio-x. A gente tem interação com a radiação, a gente tem a radiação interagindo com o nosso tecido, com algumas moléculas, e não é porque acontece essa interação que as moléculas vão, sofrer ali o processo de morte celular. Não, jamais. Há um reparo, tá? A fim de que aquela célula ela se regenere. O outro exemplo que a gente tem é a exposição da radiação X e gama, tá? Que pode aí causar redução de leucócitos, hemácias e plaquetas. Porém, em algumas semanas, tudo retorna ao nível normal, sem que o paciente sinta nada, tá bom? Isso acontece porque o sistema imunológico ali, ele tem as suas células, né? Que são células e seus agentes, né, imunes, que vão conseguir fazer o reparo desse dano sem que o paciente sofra aí prejuízos futuros, tá bom? Então, um exame que a gente faz de tomografia, de radiografia, de mamografia, seja qual for, a gente não vai estar sofrendo aí graves efeitos biológicos, até porque é uma dose pequena, tá? E que não é simultânea e nem fracionada. É uma única dose, pequena e só naquela vez, e não de formas repetidas, né, com um intervalo de tempo. E o efeito orgânico, tá bom? Ele nada mais é do que a doença propriamente visível, decorrente do efeito biológico que é ocasionado às estruturas. Então, aqui como exemplo disso, a gente tem um câncer, que é o exemplo mais comum, tá? Onde o organismo não consegue realizar o reparo. E aí a gente tem um câncer ali, né, surgindo em alguma região do corpo que houve ali o acúmulo de dose, tá? É importante salientar isso para vocês, que o câncer, ele é decorrente do acúmulo de dose, tá bom? É muito difícil, é muito improvável uma única dose causar câncer ao paciente, a não ser que essa dose ela seja ali no nível muito elevado, a fim de que cause, né, esse crescimento acelerado e desorganizado de células. Mais à frente, a gente vai poder observar valores, tá? Quantidades de doses expressas em números que vão estar sendo ali correlacionadas a um efeito determinado, bem? Então, nesse quadro resumo, observe que a gente vai ter o efeito físico, tá bem? Sendo ocasionado pela quebra das ligações químicas
Esse efeito físico ele é decorrente do processo de ionização, onde elétrons são retirados lá da eletrosfera dos átomos que estão dentro das células, né? Dos órgãos. E aí aqui a gente vai ter o processo de absorção de energia, que é o efeito inicial. A gente tem essas moléculas sendo totalmente energizadas. E nós temos ali a quebra das ligações químicas, dando origem ou sendo ocasionadas por esses íons e esses radicais. Já no efeito químico, a gente vai ter a célula, tá? Sofrendo uma danificação, a molécula, na verdade, sofrendo ali uma danificação. Dentro desse estudo de efeito químico, a gente vai ter a hidrólise, que é um efeito denominado como efeito indireto, onde tem uma quebra da molécula da água. Essa quebra, ela pode tentar sofrer um reparo e ser danificada, ou simplesmente eu tenho ali o reparo tentando acontecer, mas eu não tenho sucesso. Eu tenho a minha molécula totalmente danificada, tá bom? Já no efeito biológico, eu falo do dano que é causado, né? Esse dano acontece porque não acontece o reparo celular, né? Porém, isso vai depender muito da dose e da prática que está sendo realizada, tá bom? Aqui a gente vai ter a morte celular, alteração do metabolismo local, aberração cromossomial, que vai ser causada decorrente do efeito químico, da mudança da estrutura, tá bom? E a gente vai ter o armazenamento de informações que já vai gerar ali o efeito orgânico, que é a patologia propriamente dita. Aqui o paciente já sente alguma coisa, tá? Que são sintomas decorrentes da doença, como exemplo aqui a catarata e o câncer. Porém, a gente tem leucemia, tem radiodermites e tem os efeitos genéticos, tá? E podem ser passados aí para um outro indivíduo. Então, esses são os 4 mecanismos de ações, tá? Que a radiação causa dentro do corpo. Eu tenho um mecanismo de efeito físico, químico, biológico e orgânico, tá? São fases, são etapas que vão gerar o efeito biológico, né? Que já é ali o dano sem poder ser reparado, tá? Porém, que pode ser tratado, tá bom? E aí, dependendo do local, dependendo do órgão que é irradiado, a gente pode ter esse efeito químico, físico, orgânico e biológico acontecendo de forma mais rápida ou acontecendo de forma mais lenta. Dentro disso, a gente tem a lei de Tribondel e Bergonier, certo? Onde nós temos o que nós chamamos de radiosensibilidade, tá bom? Radiosensibilidade nada mais é do que a sensibilidade de uma célula à interação com a radiação. Então, quando a célula interage com a radiação sensível, eu tenho o efeito biológico surgindo de forma mais rápida, tá? Agora, quando eu falo de radioresistência, eu falo de uma célula que ela é mais resistente à radiação. A radiação vai interagir e o efeito vai demorar ou até mesmo não acontecer, bem? E aí, Tribondel e Bergonier, eles estabelecem 4 princípios. O primeiro deles é o seguinte: as células estaminais, tá? Que são as células do nosso corpo de forma geral, são mais sensíveis que as células diferenciadas. Quanto mais diferenciada é a célula, maior a radioresistência, tá bom? Então, os neurônios, por exemplo, são células diferenciadas, tá bom? A origem deles é diferente, a composição é diferente, então eles tendem a serem mais resistentes às doses de radiação. Segundo ponto, segundo princípio, tecidos e órgãos jovens são mais radiosensíveis que os tecidos e órgãos mais velhos. Ou seja, uma criança, ela está com seu corpo ali se desenvolvendo, os ossos estão crescendo, os músculos estão crescendo, os órgãos estão se formando, principalmente os órgãos genitais. Então,
os tecidos ali eles serão mais radiosensíveis, serão mais sensíveis à radiação, pois os sistemas biológicos estão trabalhando no desenvolvimento dos mesmos, tá bom? Terceiro princípio. Quanto maior a atividade metabólica da célula, maior a radiosensibilidade. Então, quanto maior for o ciclo de vida, quanto mais metabolismo tiver aquela célula, mais sensível ela é à radiação. Pois dentro do metabolismo, nós sempre vamos ter momentos a qual essa célula ela tem a sua fragilidade, como lá no ciclo celular, que nós vimos que a fase do G2 e da mitose são as fases mais sensíveis à radiação, certo? Que é justamente ali o ponto onde a célula vai se dividir e a radiação consegue atingir essas fases a ponto de que não haja mais a divisão celular. Quarto ponto, quanto maior a taxa de proliferação e de crescimento dos tecidos, maior a radiosensibilidade. Então, células que tendem a se regenerar, a crescer de forma mais acelerada, tendem a ser mais radiosensíveis. Então, essa lei de Tribondel e Bergonier, ela nos esclarece, então, né, que se compararmos uma criança com um adulto, um feto, ele é muito mais radiosensível, tá? Justamente por ser ainda um indivíduo, né, em formação. Então, a gente vai ter células com metabolismo mais acelerado, a gente vai ter células se proliferando de forma mais rápida, a gente tem, querendo ou não, órgãos e tecidos mais jovens, tá bom? E tudo isso vai estar ali fazendo parte desse processo. E ainda, né, as células estaminais, que são as células de desenvolvimento do corpo, elas estarão mais ativas. Então, também são mais sensíveis à radiação, certo? Então, aqui a gente tem algumas estruturas, tá? E o seu grau de radiosensibilidade. Quando falarmos de radiosensibilidade muito alta, tá? Quando falarmos de regiões do corpo muito sensíveis à radiação, a gente fala dos linfonodos, tá? Da parte linfóide, da parte linfática do corpo, a parte hematopoética, que é a parte de produção das células sanguíneas, o epitélio espermático, a região das gônadas, e o epitélio intestinal, o trato gastrointestinal. Tá? Então, a gente tem aí, basicamente, as células hematopoéticas, porque a linfóide, querendo ou não, se encaixa nesse tipo, as células germinativas, gonadais, e as células do trato gastrointestinal como sendo mais sensíveis à radiação. Tá? Células que têm uma sensibilidade alta, né, um pouco menor aí que as muito altas, a gente tem a região orofaríngea, a região da boca, a região ali da faringe. Como a gente tem uma mucosa mais fina, altas doses de radiação nessa região podem causar feridas, podem causar radiodermites. E o epitélio epidérmico, tá? A pele. Tecidos com média sensibilidade. A gente vai ter aí o tecido conjuntivo intersticial. Esse intertício é relativo às vísceras, como fígado, pulmão, tá bom? Vasos finos, cartilagem e osso em crescimento. Regiões de baixa sensibilidade. Cartilagem e osso maduro, epitélios hepático, renal, pancreático, da tireoide, suprarrenais, tá? E locais radioresistentes, que têm uma sensibilidade muito baixa, a gente tem os músculos e tem o tecido nervoso, que são estruturas com células aí de formação diferenciadas. Com isso, a radiação ela vai estar ali interagindo e demorando ou não causando nenhum tipo de efeito, ok? E aí esse efeito biológico, ele também vai ser decorrente da energia, do grau de energização que uma célula possui. O efeito da partícula no organismo, né, quando em relação à sua energia, é
caracterizado por um conceito denominado de transferência linear de energia, ou LET, tá bem? Esse LET, ele provém da simplificação do poder de freamento de colisão linear. Ou seja, como é que essa partícula radioativa, por exemplo, essa radiação, qual o alcance que ela tem no meio, né? Na estrutura. Será que é uma partícula muito carregada? Será que é uma partícula pouco carregada? Então, isso influencia nessa transferência linear de energia. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma partícula carregada incidindo no tecido, tá bom? Quando ela incide, tá? Ela vai interagir com o organismo, com o tecido, em um determinado espaço e em um determinado volume. Quanto maior é o espaço de incidência, quanto maior o volume de propagação, maior vai ser o LET, maior vai ser a transferência linear de energia da minha partícula ou da minha radiação, tá bom? Então, dentro desse estudo, a gente divide as radiações de acordo com a sua transferência linear de energia, tá? As radiações de baixo LET, nós vamos ter como exemplo os raios X, os raios gama e os elétrons, que a gente pode estar caracterizando como as partículas beta positiva e beta negativa, tá? O LET, gente, ele só é válido para radiações, tá? Que são constituídas por partículas carregadas, tá bem? Dessa forma, a inclusão dos raios X e da radiação gama vai estar inerente aqui a esse processo, por elas depositarem sua energia, tá bom? No vácuo, no caso, e dentro dos átomos, tá bom? Se fosse o contrário, elas não estariam aqui dentro desse estudo. Aqui, nas radiações de alto LET, nós temos radiações que vão causar um alto poder de ionização e uma alta taxa de transferência de energia dentro do material. Ou seja, são radiações que vão conseguir transferir energia dentro da estrutura, no interior do organismo. Esse tipo de radiação são as que induzem os maiores danos biológicos, tendo aí como principal radiação a alfa, tá bom? Íons pesados, fragmentos de fissão e nêutrons, tá bem? Esses fragmentos de fissão são algumas partículas que elas se dividem em outras partículas. Sofrem um processo de fissão, de separamento, tá bem? E aí, dentro do LET, a gente vai encontrar um outro conceito, que é a eficácia biológica relativa, conhecida como RBE, tá? Esse conceito ele é definido para indicar o índice da eficiência da radiação a produzir uma dada resposta biológica. Quanto maior for o LET, tá? Maior é a eficiência de uma radiação produzir um efeito, tá? A radiação alfa, por exemplo, tem um alto LET. O efeito dela é causado de forma eficaz quando ela está dentro do organismo. Já a radiação X, para que um efeito biológico aconteça, eu preciso de várias exposições, tá? Com isso, aqui, esse RBE, essa eficácia biológica relativa, ela caracteriza o potencial do dano provocado pelos diferentes tipos de radiação. Cada radiação tem um alcance, tem um valor de LET diferente e uma eficácia biológica diferente. Então, para radiações de baixo LET, a minha eficácia biológica relativa ela é baixa. Eu não vou ter tanto efeito. Já nas radiações de alto LET, eu já tenho uma eficácia biológica relativa elevada, pois são radiações que o dano biológico se apresentará de forma mais significativa.
Então, na próxima aula, nós iremos classificar os efeitos biológicos, tá? Obrigado a todos que participaram aqui da aula. Obrigado, tá? E até a próxima aula.